No vídeo de hoje, como eu prometi para vocês, pessoal, hoje, agora, nesse momento, a gente tá preparando os pãozinhos chamado Lussikatt ou Lussebula, que são os pãezinhos de açafrão, muito famoso aqui na Suécia, que é muito consumido aqui em dezembro, principalmente em duas datas especiais, que é no 13 de dezembro, que é a festa de Luzia, e também é muito consumido no dia do Natal, aí nessa tradiçãozinha que eles sentam e assistem aí o Kalanka, né, que é a Disney, e comem os biscoitinhos, comem esse pãozinho e tomam aí glögg e comem isso aí. Glögg é uma espécie de quentão, mas o vinho a gente já compra ele sem álcool, sabe? Já compra ele preparado e sem álcool. Eu vou mostrar tudo para vocês. agora, pessoal, caneta e papel na mão para vocês anotarem a receitinha do pãozinho de açafrão. É um pãozinho muito típico aqui da Suécia que chama Lussikatt. E para a receita nós vamos precisar de 2 sachêzinhos de 0,5 gramas de açafrão ou 1 grama de açafrão. Vamos precisar também de 145 gramas de manteiga derretida, 2 decilitros de açúcar, 5 decilitros de leite, meia colher de chá de sal, 13 decilitros de farinha de trigo sem fermento, um tabletinho de 50 gramas de fermento biológico, fermento fresco de pão. Para a receita, pessoal, a gente vai precisar de 50 gramas de fermento, esse fermento fresco de pão. Você vai quebrar ele dentro de uma vasilha, de preferência uma vasilha grande, que você vai ter que mexer a massa nessa vasilha, né? Aí você vai precisar de manteiga derretida, são 145 gramas. Vai usar 2 sachêzinhos de açafrão de 0,5 gramas. Ou se você conseguir aí, não tiver esse açafrão, você mede, são 1 grama. É 1 grama de açafrão. Você mede aí e coloca, tá? Esse açafrão, pessoal, a gente vai ter que quebrar ele junto com o açúcar. Desses 2 decilitros de açúcar que a gente vai usar, meio é para você colocar agora, meio decilitro junto com essa mistura de açafrão. Esse açafrão, ele parece uns grãozinhos, digamos assim, parece um coloral. Então, você vai ter que quebrar o açúcar com ele, pisar, para que ele possa se unir ao açúcar e não ficar nenhum grãozinho. Porque esse grãozinho, se você não quebrar ele bem, ele vai ficar pedaços dentro do pão. Não é nenhum problema, né? Às vezes a gente vai comer esse pãozinho e tem realmente uns pedacinhos assim avermelhados. Mas se você não quiser fazer ele bem uniforme, quebre bastante o açúcar. Quanto mais você quebrar o açafrão no açúcar, menos pedaços vai ficar no seu pão. Agora você vai colocar aquela manteiga derretida em uma panela. E você vai unir a misturinha do açafrão e o açúcar nessa panela. Mexa bem, lembrando que tem que colocar o fogo baixo, pessoal, tá bom? Porque não é para ferver essa mistura. Você vai colocar junto com essa mistura 5 decilitros de leite. Esse leite, pessoal, vocês também não podem deixar ele ferver. Ele tem que ficar a 37 graus. Você vai deixar ele esquentar a 37 graus Celsius. Se você não tiver um termômetro, você mede a temperatura no seu dedo. Você tem que colocar o dedo dentro do leite e tem que estar quente, porém você tem que aguentar o dedo dentro, né? Essa é a temperatura de 37 graus.
Agora, pessoal, quando chegou em 37 graus, você vai colocar essa misturinha junto com o fermento. Vai colocando aos poucos para dissolver todo esse fermento e não ficar nenhum pedacinho de fermento. Se você colocar o leite todo de uma vez, vai correr o risco de ficar pedaços de fermento. Então, o indicado é que você vá colocando o leite aos poucos e quando dissolver todo o fermento, aí sim você vem com o restante da mistura. Nessa misturinha, pessoal, você vai colocar o restante do açúcar, que é 1,5 decilitro que sobrou do açúcar. Mexa bem para que tudo... E coloca meia colherzinha de chá de sal. Agora você vai unir 13 decilitros de trigo. Lembrando que a farinha de trigo, ela não tem fermento. Você vai colocando aos poucos e vai mexendo para não formar nenhum grãozinho, para não ficar aqueles bolãozinhos de trigo sem dissolver. Você pode bater com a batedeira com os bracinhos de aspiral ou também pode bater na mão. Lembrando que se você bater na mão, você vai precisar de muita força nos braços, porque a massa é um pouco pesada, e você vai bater ela por 10 minutos na mão. É como se estivesse sovando a massa. E se for na batedeira, você vai usar apenas 5 minutos. A massa, ela tem que ficar molinha. Ela vai ficar como um chicletinho. Ela vai soltar do bowl, porém, ela vai ficar mole. Você vai ver que ela tá uma massa mole. E é exatamente esse o ponto. Ele tem que soltar das laterais, mas ficar meio que um chicletinho, um pouco elástico. Para assim o pão ficar bem gostoso e bem fofinho. Esse aqui, pessoal, é o ponto da massa. Vocês estão vendo que ela tá soltando do bowl e tá como se fosse um chicletinho? Pronto. Agora vamos deixar essa massa descansar por no mínimo 45 minutos com um paninho tampado. Alguns momentos depois... Uma hora depois, eu vou quase uma hora descansando. Olha o tamanho dessa massa. Ixi, Maria. Eita, que massa bonita, Gubem. Agora não tem muito segredo não, gente. Agora é só fazer os rolinhos, né? Filho. Ska vi dela han? Ja. Bitar. Okej, den där halvan är till mig och den där halvan är till dig. É para dar 30 muscate, né? Que pode fazer menorzinho, né? Pappa, ska vi också göra nu? Men där, det börjar 15 av varje. Era bom que caísse. Ja, bitar. Pappa, tänk om den hade... Au! Lämna den för det. Eita, padeiro bom, hein? Pappa, kan du också göra? Vi ska göra... Där av varje, 16 till 24. Vänta. Aqui essa parte não tem segredo nenhum, né? É pra cortar e pra fazer. Ah, tem um segredinho, né? Que a gente enrola ele diferente pra ficar o... Enrola pai, pra me terminar o vídeo, pra não ficar muito longo. Faz um no formato que fica.
como é Hannah que faz o luscato. Um pouco longo. A mjölkkavlar så den blir Aí låg. depois você vai enrolando as pontinhas assim, ó. Eu vou pra esse lado, eu só vi os seus dedos. Så. Ja. Mais um, vai. Vill du inte kavla Theo? Jo, jag vill kavla mer. Det ska inte vara för mycket mjöl. Det ska vara lagom mycket mjöl annars blir det... Faz uma cobrinha. Ó. Aí Mamma, depois jag enrola achei esse bem cada mais ponta. bonito. Det är sin hala. Vai. Cada ponta enrola pra um lado. Pronto, pessoal, depois de todo feito. Calma. Pelo amor de Deus. Deixa eles lá. Depois põe aqui de novo e deixa mais 10 minutos para crescer. Pronto, o pão dele não cresce mais. Porque eu descobri um segundo. Natal acabou-se. Tchau. Vai embora. Tira a luz. Joga ela. Joga ela ali fora. Rapaz, eu vou dizer, é muito metódico. Natal acabou-se. Um segundo que eu abri o pano deles, pronto, os pão não vão mais funcionar. Lascado. Ó, pessoal, aqui é o dia seguinte. Os pãezinhos ficaram prontos. É que eu não mostrei pra vocês na hora, porque tava muito escuro já e não dava pra ver. Mas aqui já é manhã do outro dia, a gente ensacou os pãezinhos. Ó. Deu muito pãozinho, deu 30 pãezinhos. E a gente já comeu, né? Claro, óbvio. Mas olha aqui, vou mostrar pra vocês como foi que ele ficou. Olha só a fofura desse pão. Muito gostoso, gente, muito gostoso. Olha só, olha só. Sabe, ficou aquele pãozinho que derrete, literalmente derrete na boca. Olha que fofura desse pão. Olha. A massa dele é mais docinha, gente, ó. Sabe, aquele pãozinho que derrete na boca, ó. Muito gostoso. Tá provando.